Olá, eu sou o Lucas e juntamente com a Ana e com a Juliana, o nosso trabalho sobre marketing sensorial aborda a visão. O uso da visão no marketing sensorial remete à identidade visual de uma marca, a associação da imagem que tu tem como referência em relação a uma marca. Bom, no nosso estudo de caso, a gente escolheu a marca Tiffany. A Tiffany foi fundada nos Estados Unidos. Ela possui diversas lojas espalhadas pelo mundo todo, mas principalmente localizadas nos Estados Unidos, que são 64 lojas, ou seja, mais de 50% das lojas estão localizadas nos Estados Unidos. A marca foi fundada em 1837 por Charles Louis Tiffany e Teddy Young. Então, a Tiffany tem a visão como um dos sentidos mais utilizados assim, em todo o marketing da marca. Ela criou uma cor, né, com um Pantone próprio e patenteou essa cor, que hoje é chamada de Tiffany Blue ou azul Tiffany, né, como a maioria das pessoas conhece. Então, assim, um dos sentidos que a marca queria provocar por esse meio visual nos seus clientes, né, no público, era justamente essa sensação, assim, de contos de fadas, de fantasia, visto que o carro-chefe da Tiffany até hoje continuam sendo os anéis de noivado, né? As embalagens, elas são todas no azul Tiffany, né? Como eles patentearam. A loja também traz muito dessa identidade visual da marca. É que também que a marca trabalha bastante a questão da visão. É através dos anúncios e da abordagem da marca em filmes. Então, a Tiffany teve alguns casos específicos, como o documentário Some Style is Legendary, entre outros filmes, principalmente de Hollywood, do qual utilizaram a marca para se destacar. Então, o sentido da visão foi muito aguçado. E, geralmente, nesses momentos da qual a marca foi divulgada por fotos, editoriais e documentários, filmes, a associação foi muito rápida e fácil do telespectador ou do cliente identificar que a marca era Tiffany. Então, em todos os editoriais, a Tiffany sempre busca, assim, trazer esse tom romântico, esse tom de contos cinderelescos mesmo, assim, que remete a tudo que ela quer transmitir pro público. É interessante reparar que nesse documentário que a gente escolheu em específico, ele mostra exatamente um pouco dessa transição. Ele é sempre super Cinderela, num primeiro momento, né, nos comerciais mais antigos, toda a parte visual ele é ligada a um casal, ele é ligado à parte do noivado, e já nas campanhas mais novas, que as da direita esquerda de vocês, que são com artistas famosas e com mulheres fortes, ele remete muito mais ao lado, tipo, também fantástico, também visando sempre as cores azul, Tiffany, por todos os lados, né, como a gente percebe, mas valorizando também essa força desse conto de fada, digamos assim, deles. Eles estão, aos pouquinhos, se desligando um pouco da ideia do príncipe salvar a princesa, do noivado, e indo para uma ideia mais forte, assim. Então é interessante pensar que é uma marca super antiga, que é super famosa, mega cara, mas eles estão sempre se atualizando e mostrando isso através da identidade visual deles. Então, nos editoriais, nas fotos, eles contam a história, o legado deles, eles trazem as cores deles fortes, mas nunca deixando esse contexto, digamos assim, o contexto atual de lado. Uma coisa que remete muito ao público também é delicadeza, sabe? Remete à questão de joias, de serem delicadas, de serem bonitas, de serem brilhantes, deslumbrantes. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de uma parte muito forte da Tiffany, que são as vitrines mágicas e super lúdicas que elas têm. A história das vitrines, na verdade, é bem antiga. As vitrines, depois a gente vai mostrar um pouco delas. Atualmente, elas super misturam elementos e misturam coisas bem atuais. Mas o Charles Tiffany, ele era um showman. Então, além do dono da marca, ele queria fazer as coisas mais gigantes possíveis, as mais deslumbrantes possíveis. Então, há mais de 100 anos atrás, ele literalmente encomendou uma carruagem de cavalos em miniatura para fazer uma das exposições dele. Aí, o objetivo dele é que as pessoas parassem e conseguissem ter uma galeria ao ar livre. Então, isso é um pensamento de vitrinismo, assim, no quesito de identidade visual e no quesito visual do marketing, super atual, mas é uma coisa que chama muita atenção porque ele já fazia muito tempo atrás. E essa galeria ao ar livre que ele se propõe
é uma maneira que ele encontrou de chamar atenção para o produto dele e para deixar a marca ainda mais forte no quesito visual. Aqui no próximo slide a gente vai ver que daí vem a parte mais nova, digamos assim, que também não é muito nova, né? Então, em 1955, o Jan Moore, ele se junta à Tiffany, então ele virou o designer só da parte de vitrinismo da loja, e ele resolveu que ele, com digamos, essa história já que vinha da Tiffany de criar cenários incríveis, carruagens e literalmente um circo a céu aberto dentro das vitrines, ele resolveu linkar o extraordinário com o ordinário. Então as vitrines dele são incríveis, a vitrine dele contam histórias, são realmente uma galeria a céu aberto, mas mesmo assim ela utiliza de materiais super simples. Então a gente vai ver no próximo slide que são vitrines que elas estimulam o olhar, elas estimulam a tu tentar entender o que está acontecendo ali e deixam as joias tipo, dentro de um contexto. Então isso chama muita atenção visual de quem está passando na rua, de quem está passando por qualquer lugar. E é interessante pensar que as fachadas da Tiffany são gigantescas. E essas vitrines, elas são muito pequenas, então elas ficam do tamanho de uma 3, por exemplo. Então a pessoa, com esses elementos ordinários, assim, então tipo, vocês estão vendo aqui, brinquedinho de música, balão, esqueci o nome, mas um negocinho de obra, elas chamam a atenção do público que passa na rua para prestar atenção naquele momento, naquela vitrine extraordinária feita com coisas mais ordinárias. Basicamente, ele quer chamar atenção nessa vitrine, ele quer que essa vitrine desperte um pensamento além da apenas do visual, mas trazido através do visual. A Tiffany é um dos exemplos mais famosos e mais antigos de como o marketing sensorial é importante e duradouro, assim, na mente do telespectador, na mente do cliente, né? Como que isso pode perpetuar de maneiras diferentes, inclusive, uma marca. Eles saíram de uma realidade em que eles eram uma marca completamente clássica, né? Com os anéis de brilhantes, diamantes gigantescos e tal. E eles, com o passar do tempo, foram se tornando uma marca não somente clássica, mas que traz a cada ano mais inovação assim, para o mercado de joias. E nesse mesmo sentido de chamar a atenção e de uma marca trabalhar a identidade dela, a gente quer que, dentre as novas tendências do marketing sensorial, exclusivamente da visão, é muito utilizado em redes sociais, ou até, seja elas em questões de divulgar por stories, ou divulgar por reels, ou entre outras redes sociais, como o TikTok, mas a gente trouxe um exemplo do qual a gente vê que pode vir a ser uma tendência, um passo mais ousado do segmento da moda, do caso da Gucci, que era possível fazer um teste com o tênis, do qual tu conseguia ver como ele ficaria nos teus pés. Então, talvez tangibilizar a questão do produto, ou seja, tu conseguir ver ele dentro da tua casa e não precisar ir num shopping. Isso, e é interessante que o tênis da Tiffany, ele não servia apenas para a parte de experimentação. Então, tu realmente pagava por aquele tênis para te poder usar ele, para te poder usar a marca Gucci de uma maneira mais acessível. Então, até a propaganda que eles usaram era o tênis da Gucci por $12, não me lembro exatamente o valor, mas e daí a pessoa ia lá comprar e era um tênis virtual. Então, o poder da marca deles, o poder da identidade visual deles era tão forte que eles acabaram por vender um tênis que não existe. Eles acabaram por vender literalmente a marca deles aplicada. Então, essa parte da identidade visual é super atual e a gente colocou como uma tendência porque é uma coisa que vem da moda há um tempo, assim, tipo, até que ponto a gente vai de fato usar as roupas, até que ponto as roupas vão ser tão só para uma foto, só para uma rede social, que a gente não vai precisar ter ela física. A gente vai poder ter só, tipo, a foto dela e deu. Comprar ela, tipo, o 3D dela, se aplicar e deu. E aqui a gente até botei ali, eu testando, alguns tipos de filtro que são super, que são tão, tipo, isso aqui tá tudo no Instagram, literalmente. Então, eu testei uma máscara, eu tirei foto de um celular que não é meu, então aquele celular em cima da cama não é meu, é um filtro. O colar da Tiffany, inclusive, eu encontrei. Tu bota colar Tiffany, daí tu bota ele, claro, ele aplicado, um colar de sei lá quantos R$1.000, de graça no Instagram. E também aplicação de móveis. Então, tem um site que tu escolhe o teu móvel e tu aplica na tua casa pra te ver se combina. Então, é uma usabilidade bem boa desses modelos virtuais. Então, essa questão toda da realidade aumentada ali, né? Desses filtros que a gente pode utilizar, de todos esses recursos tecnológicos, assim,
eles são realmente uma grande tendência, né, em todo o mercado, o que potencializou, inclusive, agora durante a pandemia, onde até mesmo quem não fazia compras online passou a fazer. Então, teve, além de já ser uma tendência anterior, aí teve uma aceleração bem grande em relação a isso. E assim, as pessoas, apesar de não irem nas lojas, né, fazer efetivamente a compra e tal, elas têm essa necessidade de ver a peça, de ver como ficaria a peça e tal. Então é uma tendência bem forte aí para o futuro, não somente para as grandes marcas, como para todo, né, o universo varejista. Acho que é isso, gente. Obrigada. Uma boa noite aí para todos.